Então, a primeira coisa que eu trouxe aqui para conhecimento e abordagem com vocês é a respeito dos bens havidos durante a separação de fato. Essa é uma questão polêmica e sempre controvertida, porque nós sabemos o costume do povo brasileiro. O povo brasileiro, ele tem um desapego a certas formalidades e muitas vezes vão deixando rolar, como se diz por aí. E não formalizam a separação ou o divórcio, não procuram o judiciário para estabelecer formalmente a separação, e as coisas vão acontecendo. Há uma separação de fato, e essa separação de fato ela não elimina o status de pessoa casada. Mas, durante a separação de fato, podem ocorrer aquisições, investimentos, o patrimônio pode crescer durante a separação de fato. E aí vem as discussões a respeito dos direitos do cônjuge separado. Eu estou indo muito depressa? Do cônjuge separado, se o cônjuge separado de fato tem algum direito nesses bens que foram adquiridos no período da separação de fato. E como a matéria é controvertida, eu achei oportuno trazer aqui a posição atual do STJ, no sentido de que não cabe direito algum ao cônjuge separado, ainda que não tenha ele culpa pela separação, porque essa é uma questão patrimonial, uma questão que foi objeto de aquisição de apenas um dos cônjuges. Então não há como comunicar esses bens que foram adquiridos na separação, de fato, com o outro cônjuge sobrevivo. Então essa é uma questão que já está pacificada com esses dois acordos que eu estou trazendo aqui. Um de 2010, do mês 6 de 2010, que é esse que está aí na tela, e o outro é esse que eu vou pedir para transcrever aqui na nossa tela. Em outro caso, também não admitiu, e aí está a ementa. Eu cometi um equívoco aqui, não trouxe o Diário de Justiça desse segundo acórdão para efeito de ilustrar. Mas eu posso garantir aos senhores que é data recente e que isso reflete uma posição bem definida do STJ sobre a não comunicabilidade dos bens adquiridos na separação de fato. Essa é a primeira matéria que eu considerei oportuno trazer aqui a reflexão dos senhores, exatamente para que nós possamos, a partir dela, entrar num outro aspecto que é também de suma importância e que diz respeito à administração dos bens. Porque nós sabemos, não é culpa dos advogados, convém já logo esclarecer isso, que os inventários, eles às vezes demoram por uma série de razões que não vem aqui ao caso, nós estabelecemos as causas, até para não cometermos injustiças ou acusações que não são fundadas. Mas a verdade é que não se sabe por que razões, inventários às vezes superam anos e anos de tramitação, causando um desconforto e um prejuízo muito grande para os interessados. E a questão da administração dos bens inventariados é uma questão que interessa não só à viúva ou ao viúvo, como também aos herdeiros e à própria administração desses bens. Então a questão que fica é: a quem compete administrar esses bens? Então, para trazer algumas decisões que eu considerei oportunas, eu trouxe aqui primeiro que o STJ, em julgamento de fevereiro de 2011,
admitiu que essa administração deveria ser exercida pela companheira de 37 anos de união estável. Os senhores podem pensar, mas o que tem de inédito e inovador nessa decisão? Eu diria que não há nada que possa tornar extraordinária essa decisão em se considerando o tempo de convivência da mulher. Mas quem for analisar o acordo verá que esse inventário está marcado por um acervo muito interessante em termos financeiros e um acervo disputadíssimo. E me pareceu inovador o fato de se atribuir a administração desses bens a uma companheira. Nós sabemos que a companheira depende do reconhecimento, né, da sociedade da união estável, depende de um reconhecimento judicial para que possa atribuir os efeitos legais. E nesse caso, como está colocado aqui pela ministra, ficou muito bem demonstrada toda essa situação que permite que a viúva possa, enquanto se processa o inventário, administrar aqueles bens como uma medida de justiça, porque, afinal de contas, a sua condição de companheira e meeira, que é importante ressaltar, meeira daqueles bens, lhe dá esse atributo para efeito de administração. Então, aqui, que eu coloquei aí na tela para que os senhores possam acompanhar, e lembrei de trazer para os senhores o dispositivo legal que permite isso, que é o artigo 1797, número 1 do Código Civil. Essa é a referência que se deve ter em conta para efeito de legalizar essa decisão. Nós temos aqui a ordem, e essa ordem ela tem que ser obedecida, salvo se, evidentemente, provar algo que desestruture essa vocação para a administração e até possa o juiz nomear uma pessoa estranha, que é o número 4, o inciso 4, que é uma situação anômala, que fica reservada a casos excepcionais, onde o conflito é tão grande que a litigiosidade prejudica a própria administração e a própria conservação dos bens inventariados. Nós não vemos com bons olhos a nomeação de pessoas estranhas para administrar inventário. Eu, pelo menos, não vejo com bons olhos. Embora eu tenha que admitir que, em certas situações, essa é a medida a ser tomada. Porque não é possível uma harmonia entre os interessados e isso somente prejudica o próprio andamento do processo. Mas colocar um estranho, por mais confiante que seja, para administrar os bens alheios, nunca é recomendável. Portanto, só mesmo em situações absolutamente necessárias é que se justifica essa posição. Agora, um ponto que eu achei prudente, a experiência de um juiz trazer aqui para os senhores, diz respeito à questão das sociedades por cota de responsabilidade limitada. Por quê? Porque quando há o falecimento do sócio e ele é titular de um capital social, nós precisamos analisar bem a situação do cônjuge ou do herdeiro. Porque o falecimento e a transferência das cotas, ela não se opera automaticamente, a não ser que no contrato social da sociedade exista uma disposição muito clara a esse respeito. Mas ainda assim, haverá necessidade de ter uma alteração do contrato social, onde esses herdeiros ou essa viúva
passem a ter a condição legal de sócios. Então, quando há a morte de um sócio de uma sociedade de responsabilidade limitada, costuma existir um conflito entre os interesses da viúva e dos herdeiros com os sócios que permanecem. E isso, evidentemente, cria uma série de atribuições que nós precisamos analisar e verificar. Bem, a minha posição a respeito disso é que a morte não outorga automaticamente a condição jurídica de sócio. Mas é evidente que os herdeiros, e até a viúva meeira, elas passam a ter, em virtude da transmissão automática da herança, a terem direitos quase iguais ao de um sócio regulamentar. Não terão os mesmos direitos, por quê? Porque formalmente depende do registro, do contrato, da alteração social, e uma série de formalidades para que essa condição de sócio seja efetivamente consolidada. Porém, nós devemos, e isso aqui é uma coisa que eu, num determinado processo, apliquei. Nós devemos entender que os direitos conservatórios desse direito transferido, que são os direitos ao capital social, eles merecem uma tutela diferenciada, porque se não houver essa tutela diferenciada, todos os direitos transferidos aos herdeiros podem se esvair num piscar de olhos. Nós sabemos como essas coisas em sociedades elas acontecem, e as transformações elas são rápidas e dinâmicas, e muitas vezes o próprio fundo de investimento se esvazia rapidamente. Portanto, para garantir os direitos em caso de conflito com os demais sócios, é recomendável que se dê aos herdeiros e à viúva todas as garantias para que elas possam não só fiscalizar, mas também exercer alguns outros direitos que são atributos especiais dos sócios. Então, aqui, nesse caso que eu estou colocando, é um acórdão que eu relatei na 4ª Câmara de Direito Privado, que não é bem a respeito de herança, mas explica essa tendência que eu assumi em aplicar o artigo 296, que trata dos direitos do cessionário na cessão de crédito, por analogia a esses direitos que eu quero aqui resguardar dos sócios. Então, trouxe aqui uma posição do STJ, embora de 2001, é uma decisão que dá a ele dá ao sócio direitos. Vamos ver o que diz aí o STJ. O STJ, então, garantiu à sócia os direitos correlatos ao sócio de direito, inclusive apuração de haveres, que é a consequência maior da dissolução parcial. Portanto, nós devemos, então, admitir que se o STJ garante a apuração de haveres, que é a etapa final da dissolução, nós devemos também admitir que essa viúva ou os herdeiros possam também exercer atos correlatos ao sócio. Menos, contudo, aqueles que, conflituosos, entrem em rota de colisão, porque aí não haverá affectio societatis. Então nós não podemos querer que a viúva entre lá, contra a vontade dos demais sócios, e exerça atos de gerência ou de administração que ponham em risco a própria sociedade empresária. Então vai depender de cada caso concreto, mas eu não considerei oportuno trazer essa questão aqui para os senhores. Outra matéria também, que esta é bem própria de uma separação,
Mas, pela importância desse julgado, eu digo que esse julgado também tem uma diretriz que pode muito bem ser aplicada numa partilha envolvendo herdeiros e viúva numa composição. Porque pela primeira vez, pelo menos que eu saiba, eu não conheço outros julgados, o STJ entendeu que deveria anular uma partilha de um casal em que a mulher concordou em receber determinados bens, principalmente imóveis, e uma parte em dinheiro, e abriu mão de todas as ações e todas as cotas sociais que o marido detinha em sociedades empresárias. E a alegação dessa senhora era no sentido de que ela concordou porque o marido teria a convencido de que essas sociedades empresárias não passavam por um bom momento financeiro. E a ministra Nancy, que foi a relatora desse acordo, examinando a proporcionalidade, aquilo que coube ao varão e o que restou à mulher, entendeu que houve, no caso, algo próximo à lesão, além dela reconhecer o erro, que o erro foi admitir que as sociedades passavam por crise financeira e econômica, e a desproporção financeira dos quinhões que foram separados para a mulher e para o varão, e entendeu de anular, e anulou, em grau de recurso especial. E é interessante esse acordo porque ele traz um aspecto também relacionado com a dignidade, por isso é que eu introduzi aqui no nosso tema. A dignidade da pessoa humana. Essa dignidade da pessoa, que está no artigo 1º, número 3 da Constituição Federal, é algo constitucional que nós devemos valorizar e dar uma importância, porque é um princípio que norteia todas as relações, não só as relações familiares, mas as relações sociais de um modo geral. E com esse princípio nós podemos conduzir os julgamentos a situações de justiça antes inimagináveis. Então, quando a ministra entende que uma desproporção tão desrazoável dessa maneira coloca a mulher numa situação diminuta, numa situação de pouca importância diante do patrimônio deixado e partilhado na separação, ela quer o quê? Ela quer resguardar a tutela da dignidade da pessoa humana. E com isso nós podemos entender também que ao cônjuge sobrevivo, seja mulher ou seja homem, esse dispositivo também aplica-se sobremaneira para evitar que na partilha, eu estou dizendo isso aqui porque nós sabemos que a viúva, às vezes, já com uma idade um tanto avançada e sem aquela serenidade, em virtude de percalços, de traumas em razão da morte, aquela questão do luto que retira da pessoa a capacidade volitiva, essa pessoa pode ser levada a anuir com acordos desproporcionais, ainda que celebrados com os filhos. É lógico que nós que somos pessoas que mantemos a nossa dignidade, mantemos a honradez, procuramos respeitar os valores sentimentais, familiares, nós não podemos admitir que certos filhos prejudiquem os pais, mas a experiência já me fez perder essa esperança há muito tempo. Eu não tenho mais assim a sensibilidade de acreditar que todas as pessoas cultuam esses valores. E os processos me revelaram durante anos que os filhos podem muito bem prejudicar os pais nessas composições. Então, esse acordo me pareceu apropriado para
resguardar os direitos do cônjuge durante o inventário, embora fosse de separação. Agora, eu não sei se o doutor Euclides de Oliveira tratou da sucessão da companheira, porque na palestra era sucessão do cônjuge, mas eu acredito que ele deva ter tratado disso. Eu não sei qual a posição dos senhores, mas eu já tenho julgados, entendendo que esse artigo que tratou da sucessão da companheira, ele, ao não colocar a companheira no rol dos herdeiros vocacionados, ao não colocar a companheira no mesmo grau do cônjuge, eu considerei no acordo que eu lavrei como um retrocesso do avanço da legislação infraconstitucional e constitucional, no sentido de garantir a companheira os mesmos direitos do cônjuge. Então, se o companheiro não deixa herdeiros, descendentes ou ascendentes, a minha opinião é a de que o companheiro recolhe toda a herança em detrimento dos colaterais. Essa é uma posição que eu assumi em um determinado processo e que eu, agora aqui, trouxe aqui para os senhores. Esse acordo do STJ, que está aqui numa letrinha muito miúda, mas que eu prometo trazer para os senhores e ceder todo esse material, fica à disposição dos senhores, tratou de uma situação em que a pessoa foi casada com o decujus, posteriormente separou-se e passou a viver em união estável. Com a morte do companheiro, discutiu-se qual seria o regime aplicado, se o regime do casamento anterior ou se o regime da união estável, porque era o último regime entre o casal. E a filha entendeu que a união estável favoreceria mais a viúva do que o regime do casamento. Essa foi a abordagem que levou esse processo ao STJ. E lá os ministros entenderam que caberia aplicar as regras da união estável, porque, afinal de contas, o casamento terminou e depois as partes resolveram viver em união estável. Mas o que eu achei interessante, não sei se o desembargador Euclides de Oliveira tratou com os senhores, foi de que estão aumentando as sentenças e os acórdãos no sentido de reconhecer o direito da companheira de recolher toda a herança. Agora, essas decisões, elas têm como base um princípio constitucional, que é a inconstitucionalidade do artigo que não equiparou a companheira ao cônjuge. Pois bem, sendo uma declaração de inconstitucionalidade, nós temos que verificar a respeito da súmula vinculante número 10, que ela estabeleceu uma cláusula, uma reserva de jurisdição, ou seja, quem declara a inconstitucionalidade num órgão é o órgão especial, não é a Câmara. Então, os processos têm que ser encaminhados para o órgão especial que vai decidir se há inconstitucionalidade ou não. E num caso aqui de São Paulo, não foi o meu que eu julguei, foi um outro caso, o ministro Gilmar Mendes entendeu de acolher uma reclamação, porque o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao dar à companheira os mesmos direitos que deu à cônjuge, teria declarado a inconstitucionalidade do artigo. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que isso desrespeita a súmula vinculante número 10 e determinou que o processo retornasse para que fosse submetido ao órgão especial do TJ de São Paulo. Eu fiz uma pesquisa ainda hoje
para verificar se o nosso órgão especial tratou dessa matéria, porque é do meu conhecimento que foram encaminhados vários acórdãos para que o órgão especial se pronunciasse. Mas não há pronunciamento ainda do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Embora eu tenha trazido aqui é a decisão do ministro Gilmar Mendes, né? E eu trouxe aqui, porque nós estamos também falando para o Rio Grande do Sul, um abraço a todos os advogados de lá. Não é essa a primeira vez que eu tive a honra e o prazer de participar dessa sessão conjunta. Então, é do meu conhecimento que o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul examinou a matéria e disse que não é inconstitucional o artigo. Isso, evidentemente, permite que cada órgão fracionário dos tribunais decidam de acordo com as suas conveniências, né? De acordo com o fato concreto, de acordo com as situações peculiares de cada caso. Então, nós aqui em São Paulo ainda continuamos em situação de espera da decisão do órgão especial. Outra decisão do Rio Grande do Sul, que eu também considerei oportuna, diz respeito à súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, que é aquela súmula que estabelece a meação dos bens adquiridos durante a constância do casamento no regime da separação de bens. Essa súmula, ela dá uma abertura para que se reconheça o direito do cônjuge à metade, se é que ele participou, direta ou indiretamente, da aquisição. Isso é uma questão, vamos dizer, pacificada. É lógico que o cônjuge não terá direito de participar se ele, evidentemente, não concorreu para a aquisição. Mas isso é uma matéria de prova. Isso é uma questão que não é de direito, é uma questão, efetivamente, de prova. E exatamente essa a decisão em que, ao falecer um homem, deparou-se com bens adquiridos em nome da viúva. E os filhos os filhos dele entenderam que ele teria direito à metade dos bens pela súmula 377. E a decisão do STJ foi exatamente nesse sentido. Olha, se vocês querem reconhecimento da minha ação, vocês que provem em ação adequada. Não é aqui no inventário que se vai determinar isso. Eu achei muito prudente, muito coerente e não tenho nada a acrescentar, a não ser abonar essa decisão que serve de referência aqui para nós seguirmos em frente. Outra matéria que também é oportuna diz respeito ao direito real de habitação. Porque muita coisa se disse sobre o companheiro não ter direito ao direito real de habitação, em virtude de que a norma, como os senhores veem aí no artigo 1831, fala ao cônjuge sobrevivente. Mas nós não temos dúvida em garantir aos senhores que, na forma do artigo 7º da Lei 9.278/96, esse direito já era garantido ao companheiro. Então, não se justifica esse debate. É lógico que nós devemos admitir que os herdeiros não gostam ou não querem que o companheiro do falecido permaneça na residência, usufruindo do direito real de habitação. Mas é uma discussão, me parece até inútil, em virtude dos termos claros da lei. Agora, o que se propõe a discutir, aí eu estou dizendo que as decisões do STJ são no sentido de garantir, nem que haja pacto antinupcial, pretendendo estabelecer a separação, o direito real de habitação independe. É um direito de solidariedade,
É um direito que visa garantir a dignidade da pessoa nesse momento de dificuldade que é a viuvez. Então, esse me parece uma coisa garantida. E nós estamos vendo aí que o STJ já tem um pronunciamento, ainda que não efetivamente de mérito, mas negou provimento, entendendo que o tribunal, inclusive do Rio Grande do Sul, decidiu corretamente a admissibilidade do direito real de habitação ao companheiro. Então, isso aí já me parece matéria tranquila. Agora, casamento se prova com a certidão de casamento. É fácil de se provar o casamento. Agora, união estável é uma questão de fato. Isso, evidentemente, acarreta uma série de implicações. Porque, quando há o falecimento, não há uma certidão de fé pública dizendo que existia uma união estável. Haverá necessidade de ter um reconhecimento. Isso não impede que o juiz incidenter tanto, diante da documentação, desde logo, reconheça a união estável e a declare para efeitos de direito real de habitação. Mas nós precisamos entender que é necessário provar. Não basta querer pedir o direito real de habitação sem provar a união estável, porque aí não há como garantir o direito real de habitação. E foi exatamente isso que foi decidido pelo STJ, numa questão envolvendo a disputa do bem entre aquela pessoa que se declara viúva, cônjuge, e aquela outra que se intitula companheira e que ocupa o imóvel. Então, no final dos debates probatórios, apurou-se que não existia prova da união estável. Então, o que o STJ fez? Confirmou a reintegração de posse e a desocupação do imóvel por parte daquela que se dizia companheira. Por quê? Exatamente por falta de provas. Então, está aí o acórdão estabelecendo esta situação. Foi acolhida a ação de reintegração de posse movida pela viúva contra a companheira. Uma coisa que eu também considerei relevante para trazer para os senhores é a questão envolvendo essa extinção do condomínio quando há direito real de habitação. Porque o direito real de habitação ele é exercido pelo titular que tem um direito de posse. É evidente que o imóvel é um direito real, que vai ser objeto de registro no cartório de registro de imóveis, mas é um direito que não decorre de uma aquisição como uma escritura de compra e venda. Então é possível que os herdeiros, que são titulares do domínio, eles pensem que através de uma extinção de condomínio por ser imóvel indivisível, que eles possam, com a extinção do condomínio, alienar para um terceiro, a um dos proprietários, e com isso ficar extinto o direito real de habitação. É uma estratégia que não dá certo. E não dá certo, tanto que não deu certo, que foi repudiada por decisão do desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, também do Tribunal do Rio Grande do Sul. É lógico, se há o direito real de habitação, esse direito tem que ser garantido. Ele não pode ser eliminado pela extinção da coisa comum entre os herdeiros. Agora, essa outra questão, essa é realmente polêmica. O casal não ocupava o imóvel, morava em outro alugado. E aí surge a dúvida, há o direito real de habitação nesse caso? Bem, eu diria que, teoricamente, aplicando literalmente o dispositivo, não há. Porque se o direito real de habitação visa garantir a continuidade
do status da pessoa sobreviva, se ela não ocupa por opções próprias, se ela ocupa outro imóvel em outra localidade, é evidente que não caberá a ela alugar aquele que teria direito real de habitação para, com isso, obter subsídios para pagar o aluguel de outro imóvel. Eu não vejo essa possibilidade. Mas isso não impede que o juiz analise uma situação em que a pessoa, diante da morte do companheiro, do cônjuge, possa realmente mudar de vida, mudar de ideia e voltar a habitar aquele imóvel de propriedade do casal. Portanto, se ficar provado que, com o evento morte, a pessoa necessita daquele imóvel que serviria de direito real de habitação, que é o único de moradia, eu não tenho dúvida de dizer que ela tem direito ao direito real de habitação. Vai depender do caso concreto. Bem, é o que eu digo aí, que a situação fática demonstrará isso. Agora, por fim, eu não poderia fugir, e eu tenho certeza que isso foi abordado exaustivamente pelo Dr. Euclides de Oliveira, mas eu não poderia fugir da necessidade de abordar essa questão envolvendo o cônjuge que herda em virtude do regime de bens. Mas é só um aspecto que eu vou abordar e não quero intromissão e nem interferência com a palestra do professor e amigo Euclides de Oliveira. Mas me causou muita curiosidade esse primeiro acórdão é sobre regime de separação obrigatória de bens, né? Ou de comunhão também. Quando é regime obrigatório pela idade e quando o regime também for o de comunhão universal de bens, isso é pacífico que o cônjuge não herda. Já é. No outro, no um ele é meieiro, no outro, por regime de separação obrigatória, ele não herda. Então isso é tranquilo. Agora, a dúvida está aqui na questão do regime de separação convencional, aquele que tem o pacto convencional. Por quê? Porque o artigo não cogitou da separação convencional. Ele diz lá, separação obrigatória. Com isso, a doutrina toda entendeu que a separação obrigatória, de que cogita o artigo, é aquela separação pela idade dos nubentes. É aquela em que o homem, com uma determinada idade, tem que casar pelo regime da separação de bens, que passou agora para 70 anos. E a mulher também, né? Bem, mas na separação convencional, que é aquela que as partes fazem um pacto antinupcial, discutia-se e admitia pela doutrina que a separação convencional o cônjuge herdaria. Mas aí veio essa decisão de 2010, num caso em que uma mulher ficou casada 10 meses. E o homem já era bem doente quando ele se casou. E entendeu-se que a mulher não teria direito à herança, contrariando toda uma doutrina que não está assistindo passivamente a essa decisão. Mas eu verifiquei que pelo menos dois outros julgados do STJ seguiram a mesma linha. Este, de 11/2/2010, está aí para os senhores, e um outro, que é uma decisão monocrática do ministro Aldir Passarinho, que já se aposentou. Foi em novembro de 2010. Pois bem, voltando aqui
eu trago a citação do Zeno Veloso, criticando este acórdão, o primeiro acórdão, criticando, dizendo que ele é casuístico, mas que modificou muito a questão do direito sucessório. Aqui ele revela, confessa, que os casais, em virtude disso, já estão tentando estabelecer regras próprias para evitar a sucessão. E o professor Zeno Veloso entende que esses pactos são nulos, na forma do artigo 1655. E, por fim, eu trago também a posição da professora doutora Regina Beatriz Tavares da Silva e Laura Soares Souza Lima e Brito, também abordando exatamente esse acórdão, o primeiro, da mulher que ficou casada 10 meses, contrariando, entendendo que deveria haver uma mudança na lei, de forma a garantir os direitos sucessórios na separação convencional, mas desde que houvesse uma convivência prolongada. Não sei se isso pode resolver a questão. Mas, ainda hoje, agora, antes de entrar aqui, fui abordado por um advogado, doutor José Fernando Simão, a quem eu admiro, indagando a minha posição a respeito dessa questão. Eu verifiquei que no Tribunal de Justiça de São Paulo, os meus colegas estão controvertidos lá. Uma grande maioria entende que o cônjuge herda na separação convencional. Eu separei aqui 4 ou 5 acórdãos nesse sentido, mas tem um que é isolado, mas de muita boa lavra, que é do desembargador Beretta da Silveira, acompanhando a posição do STJ. Bem, eu devo tomar uma posição, lógico, não decidi nenhum caso ainda envolvendo essa matéria. Mas, depois de analisar todas as ponderações, verificar o sentido, a posição também do professor Miguel Reale, que antes de falecer deixou um escrito, entendendo que essa separação obrigatória de que trata a lei é obrigatória porque uma pela idade e outra pelo pacto antinupcial, né? Então, ele que foi um dos idealizadores do Código, ele também entende que a separação convencional não provoca a herança para o cônjuge. Depois de examinar tudo isso, e ainda que reconhecendo que essa decisão pode constituir, como disse o doutor Simão, um retrocesso nos direitos adquiridos da mulher casada, eu fiquei tentado a aderir a essa última posição tomada pelo STJ, de considerar que também na separação convencional não há herança para o cônjuge. Mas é uma posição ainda que eu estou refletindo e vou aguardar um momento oportuno para decidir. Enfim, era isso que eu propunha trazer ao debate para os senhores. Como vocês viram, não abordei as mesmas questões que o professor Euclides de Oliveira, procurei abordar outros aspectos da condição do cônjuge sobrevivo e espero ter atendido aí as expectativas dos senhores. Muito obrigado. Eu vou dar início à minha palestra, o que é difícil ser melhor do que a do desembargador, mas vamos tentar fazer alguma coisa. Como eu disse, o novo código, ele me lembra muito um livro, aliás, digo, um filme, que chama O Curioso Caso de Benjamin Button. Não sei se algum dos senhores já assistiu. É porque ele já nasceu velho. Ele veio de um projeto velho, ele já nasceu velho. A minha esperança é que, como no filme, a jurisprudência e as alterações legislativas necessárias o façam mais novo. Acho difícil,
mas a minha esperança é que aconteça o mesmo que aconteceu no filme. Existem verdadeiras excrescências fora de época. Se os senhores pensarem bem, por exemplo, hoje ter uma boa ação judicial contra um devedor solvente é a melhor aplicação que existe. Porque nenhum dos senhores consegue aplicar num banco, uma aplicação sólida, a correção monetária mais 1% ao mês. Então, são esse tipo de absurdo que veio nesse novo código. Tem um regime matrimonial que, sinceramente, eu nem procurei estudar. Aquele do... Como é que chama? Comunhão final de aquestos. Parece o regime total do Código Velho, né? Ninguém usava. Estava lá só para ilustrar. O que acontece é que existem toda essa série de equívocos lamentáveis. Apenas dando um adendo ao que o desembargador falou, em contrapartida ao que ele disse a respeito da sucessão da companheira e do regime da comunhão parcial, que a legislação anterior havia tornado igual. Em um aspecto, agora, a companheira é favorecida. Porque o que aconteceu é que quando quiseram aprovar o código às pressas, não sei porquê, o novo código, alguém percebeu que faltava estabelecer os direitos sucessórios da companheira. Daí pegaram o machado, abriram o meio das disposições gerais e colocaram, devia estar lá na frente, junto com o resto da vocação hereditária, não, colocaram inclusive no lugar errado. Tecnicamente falando, está no lugar errado. Está no 1790, no meio das disposições gerais. Por quê? Porque na última hora perceberam. Então, fala em concorrer com o filho, em vez de falar em descendente. E fez um outro absurdo maior. Ela deu a participação nos bens adquiridos na constância da união. Ao contrário do 1829, que só dá a concorrência nos bens particulares, que eu acho que era o espírito do Código. Então, são essas série de aberrações que eu espero que, com o tempo, como eu disse, os legisladores, que infelizmente fazem muita coisa, mas não fazem o que deve, e a jurisprudência vá acertando esse nosso novo código, para que ele realmente possa ser útil, porque o código deve refletir o anseio da sociedade atual, um código que tem 20 anos. E nesses 20 anos, os senhores sabem o que a sociedade mudou, ele realmente nasceu velho. Bom, mas vamos falar sobre um tema interessante, pouco conhecido, que são as colações. O que acontece é que, já na antiga doutrina brasileira, existe um espírito no sentido de que um filho não seja prejudicado em relação ao outro na sucessão. Como os senhores sabem, a pessoa dispõe de duas partes dos seus bens. Uma parte chamada de indisponível e uma parte disponível. Metade, metade. O disponível, ele pode fazer o que ele quiser, pode deixar para a cúria, pode entregar para o pastor da Renascer, pode fazer o que ele quiser. A parte indisponível é aquilo que garante a sucessão para os filhos. Então, dos bens que durante a vida ele entrega para os filhos, esses bens deverão ser compensados no futuro. Veja bem, existem duas situações, dois detalhes importantes. Primeiro, ele pode dizer que esses bens estão saindo da parte disponível, daquilo que ele poderia doar para qualquer um. Então, ele vai beneficiar o filho
e ninguém pode fazer nada a não ser que exceda aqui. A segunda parte que é interessante também, veja bem, se eu dou um bem a meu neto e meu filho ainda é vivo, mas por um acaso, pela ocasião do meu falecimento, esse filho é pré-morto, ou seja, morreu antes de mim, então aquela doação, o meu neto vai ser meu herdeiro, mas aquela doação não vai entrar na colação. São detalhes importantes e são situações reais, ainda que não muito usuais, são reais. Normalmente as pessoas procuram deixá-lo disponível, mas existem situações, nas quais eu trabalhei inclusive, em que eu vi situações desse tipo, em que houve necessidade de colação. O que outro detalhe interessante para os senhores verem é o seguinte: quando é que se calcula o disponível e indisponível? Se calcula na data em que foi feita a doação. Então, se naquela data meu patrimônio era 100, eu poderia doar 50. É outra disposição absolutamente ridícula e injusta. Porque os senhores podem imaginar o seguinte: tenho 2 filhos. Para um deles, numa certa época da minha vida, eu tinha 100 e deixei 40 disponível, porque não podia deixar mais que 50, podia doar mais que 50. Para outro filho, numa época posterior, que a fortuna me sorriu e o meu patrimônio é 1.000, eu posso deixar 500. É absolutamente injusto esse artigo. Absolutamente mal formulado, meramente copiado do código anterior e sem reflexão na realidade. Porque o que eu disse nasceu velho, porque não reflete a realidade. Até hoje, se a pessoa é casada e quer vender uma casinha de 10 mil reais, ela precisa da assinatura da mulher. Mas se ele tem ações no valor de $1 bilhão, não precisa fazer de nada. Quer dizer, é a fuga da realidade social. Então, como eu dizia, o problema da colação, então, é igualar essas legítimas. Então, como é que se faz isso? É uma questão um pouquinho complicada, porque é um pouco matemática. Eu vou pegar o valor, o bem, ou o seu valor, lógico, incorporar no inventário apenas na parte indisponível. Porque no disponível eu posso ter testado e deixar algum beneficiário que não pode ser afetado por isso. Tem um terceiro. Então, do que eu deixei, lógico, se eu não deixei testamento nenhum, vai incorporar em tudo, vai, obviamente, dependendo do regime. Mas no que eu deixei, você incorpora isso para compensar. Ou seja, se eu tenho 4 filhos, certo? E eu deixei um patrimônio de 100. Mas havia doado 20 para um deles, você soma os 20 no 100, divide por 4, vai ter 30 para cada um. Isso significa o quê? Aquele que já recebeu 20 só recebe 10 agora, na minha herança. Não sei se eu fui claro, porque, como eu disse, é uma questão matemática um pouquinho complexa. Como ele já recebeu 20 antecipado, ele só vai receber mais 10 agora. E os outros recebem 30 cada um. Essa questão vai ocorrer
Em muitos casos, ocorre hoje em muitos casos, porque hoje é muito normal pais fazerem doações para filhos. É muito normal até que, às vezes, os filhos entre si decidam não colacionar nada. Mas, na realidade, na sociedade moderna, com o individualismo cada vez mais exacerbado, eu acredito que é uma questão que vai cada vez mais surgir nos tribunais. É muito normal o pai colaborar na compra da primeira casa do filho. Então, essa tendência, e o que traz um outro segundo problema, que é o valor com que o bem é colacionado. No código anterior, havia a disposição de que o valor devia ser aquele da data da doação. Acontece que, como vocês sabem, houve um surto inflacionário nesse país enorme, principalmente a partir da década de 60, o que causou uma profunda injustiça, porque o valor da doação, muitas vezes, quando chegava no inventário, era absolutamente irreal. Porque você teve a pessoa doa, depois de 20 anos, com uma inflação daquelas, acho que algum de vocês deve ter vivido esses tempos. O que acontecia quando chegava para colacionar, ia colacionar um prédio inteiro por R$1. Ou, na época, um cruzeiro. Então, houve uma mudança na jurisprudência. Só que essa mudança, que se transformou depois em lei, porque é um artigo do Código de Processo Civil, também fruto dos juristas que não têm uma visão econômica ou social. Não, o valor é da data da abertura da sucessão. Ou seja, da data em que falece a pessoa. Acontece o seguinte, e aí o novo código comete esse mesmo erro, num caso específico, que é no caso da ausência do bem, em querer valorar dessa maneira. O correto seria simplesmente pegar o valor do bem à data em que foi doado e trazê-lo financeiramente corrigido para a data da sucessão. Porque você aplicar o valor da data da sucessão pode criar situações aberrantes. E eu vou dar um exemplo para os senhores, prático e fácil de entender. Se o meu pai, em 1965, por exemplo, tivesse me dado um valor X, na forma de um terreno na onde hoje está localizada a Berrini, a Avenida Berrini, os senhores conhecem, e desse o mesmo valor para o meu irmão em ações do Comint, e ambos tivéssemos vendido os respectivos bens, hoje, se ele viesse a falecer, graças a Deus ainda é vivo, mas se viesse a falecer, eu teria de colacionar um valor extraordinário, porque a Berrini virou um lugar valiosíssimo, e meu irmão colacionaria zero, porque o Comint faliu. Enquanto que o que aconteceu foi exatamente a mesma coisa, recebemos a mesma coisa. São questões que têm de ser colocadas, melhor colocadas. A doutrina pouco estuda, poucas decisões jurisprudenciais existem a respeito. Mas acho que é uma tendência que vai acontecer. Então essas questões têm de ser examinadas. Outro detalhe que eu acho interessante para vocês é a questão da redução na colação. O que é redução na colação? É uma questão semelhante à redução das disposições testamentárias, tanto que o próprio Código
no capítulo que trata das colações, remete para a redução das disposições testamentárias. O que é? Quando eu dou mais do que o disponível. Então você, para tentar atender a minha vontade de doador, ou, no caso, testador, em vez de simplesmente eliminar toda a doação, ou o legado, ou a parte, ou o herdeiro instituído, você simplesmente tenta reduzir para colocar. Então, se você deu 60%, você reduz para 50%. Então, se eu doei, falei que estava saindo do meu disponível, mas aquela doação ultrapassou o disponível, eu vou entender, foi o que o legislador fez, que houve um equívoco porque eu ultrapassei. Mas até o ponto em que eu não ultrapassei, deve ser mantida a doação. Então, sempre uma apuração de valor e comparado sempre, porque você vai fazer, na verdade, você faz duas comparações na colação. A primeira para apurar a disponibilidade na época e a segunda para apurar os valores no inventário. É uma questão, eu sei, bastante complexa, até porque envolve umas questões matemáticas. E eu me lembro até de um caso em que eu trabalhei, em que aconteceu esse problema de colação e de sonegados, que nós vamos ver em seguida, que o próprio partidor do fórum falou: senta aqui comigo, doutor, vamos fazer isso junto, porque eu não estou conseguindo. Porque fica bastante complicado matematicamente. Quando você entrar nos sonegados, piora. Alguns detalhes finais sobre colação. Se a pessoa renuncia à herança, nada a ver, vai trazer a colação do mesmo jeito. Veja outro detalhe que a lei diz, que é até de bom senso, lógico, aquelas despesas que o pai teve com o filho, com educação, etc., aquelas, vamos dizer assim, ordinárias, normais, é evidente que não vão entrar a colação. Aí também vai ter o exame de caso a caso, de valores de cada coisa. Um carro pode ser. Depende, eu acho que daí tem que ser o exame, porque, e por isso que eu acho que a importância da participação dos juízes nisso tudo, porque a jurisprudência, ao examinar caso a caso, como ele citou aqui o caso da moça de 10 meses, cada caso é muito especial. Vocês sabem que essas conquistas da mulher, eu digo da mulher porque apesar de valerem para a mulher e para o homem, foram conquistas femininas, essa que é a verdade. Na realidade, foi o que aconteceu, que veio lá de trás, com o delegado Moura Bittencourt, quando defendia por causa de casos de imigrantes que vinham casados num determinado no regime de separação, jovens, viviam a vida inteira aqui, depois, quando o marido normalmente morria, a mulher ficava na penúria. O que isso tudo gerou o Estatuto da Mulher Casada, de 62, não é isso? Foi. Que trouxe, então, um instituto que acabou transmudado para essa atual participação da mulher na herança, que era o Instituto do Usufruto Vidual. O usufruto vidual, o que era? A mulher casada, que não fosse casada no regime da comunhão universal, ela tinha direito ao usufruto do marido, se tivesse filhos, um quarto, se tivesse só ascendentes, tivesse descendentes, um quarto, se tivesse só ascendentes, metade. Isso era até incomum de se usar, porque naquela época pouca gente, o regime legal era da comunhão universal, poucas vezes acontecia. Mas acontecia. E eu vi um caso extremamente interessante, onde o Superior Tribunal de Justiça negou a uma mulher o usufruto vidual.
casada, regime de separação de bens. Eu fui ver o acordo. E por que eles negaram? Porque o falecido tinha deixado em testamento todo disponível para ela. Então ela queria, além de ficar com metade do que ele tinha, queria avançar na legítima dos filhos com o usufruto individual. Então, daí que eu digo a importância do juiz. De um juiz bem centrado, como desembargador, que saiba examinar caso a caso, para saber as diferenças, especificidades de caso a caso. Porque se você pega simplesmente a emenda do STJ, você fala, esses caras enlouqueceram. Como é que negam o usufruto individual? Mas daí você vai lá a corda e fala, não, louca é essa mulher aqui que queria avançar, queria tudo e mais um pouco. Daí que eu disse que esses gastos, doações remuneratórias também, não entram em colação. Tem um último detalhe bastante importante, que é a questão de se o marido e a mulher doam para um filho. Como é que se apura? Você vai apurar metade no inventário de um, metade no inventário do outro. Porque se os dois doaram o que era de um, metade se apura no inventário dele e outra metade no outro. Posso contar até para você um caso interessante que nós tivemos, e para ver como isso é importante. Era um caso sui generis, a mulher casou-se em 1915, com um alemão, e foi morava em São Paulo, mas foi morar no Rio. Esses pais fizeram uma doação para ela, em 1950, mais ou menos. O pai morreu em 52, 54, e a mãe veio morrer em 80 e tanto. E no inventário da mãe, o irmão quis discutir um terreno que ela tinha recebido há muitos anos, esse terreno, e queria trazer à colação o terreno inteiro. E não sei se os senhores sabem, mas nós temos uma lei de introdução ao Código Civil. Por que nós temos lei de introdução ao Código Civil? Porque o Código Civil anterior, que aliás a lei de introdução ficou, né? Não mexeram nela. Aliás, ela é boa. No Código Civil original, de 16, 17, ele tinha uma introdução. Tinha uma introdução, se os senhores conseguirem ver nos livros antigos, ele tinha uma introdução. Só que essa introdução era totalmente contrária, tem artigos que violavam, vamos dizer, alguns princípios básicos do nosso direito. Então, em 1942, eles revogaram, através da lei de introdução, revogaram toda a introdução e criaram uma nova introdução. Só que o problema é que o juiz queria aplicar a introdução do Código Civil anterior, que dizia que, nesse caso, prevaleceria a regra do... E o casal se disse sempre, inclusive na escritura, se dizia casado no regime de separação. Queria aplicar, então, a lei alemã, que é o que prevalecia pelo antiga introdução. Então, realmente, teria de colacionar tudo no inventário dela. Eu aleguei, consegui depois ganhar que em 1915 não estava vigindo ainda o Código Civil. Logo não vigia a introdução. E o que vigia eram as ordenações. E pelas ordenações, é óbvio que nenhum dos senhores vai ter um caso desse hoje em dia, né? Porque não tem mais ninguém vivo com a cidade. Pelas ordenações, prevaleceria o direito brasileiro, então devia colecionar metade em cada inventário. E por que eu briguei tanto por causa disso? Porque a parte do pai já estava prescrita. Eu só veio pelo menos metade da coleção. Porque ele morreu em 50 e pouco.
Então não poderia mais trazer a colação a partir dele. Bom, visto colações que sonegados. Sonegados tem tudo a ver com colação. Por quê? O que é sonegado? Você tem em sua posse um bem, ou sabe de alguém que tem, que pertence ao inventário, ou uma colação que você não quer declarar. E os outros herdeiros vão reclamar, se você for inventariante, inclusive você perde o cargo, vão reclamar desse bem. Por ser uma questão muito complexa, ela tem que ser resolvida através de ação própria, que se chama ação de sonegados. Então, nessa ação, eu vou provar, vou demonstrar que você recebeu o bem, ou sabia daquele bem, que estava com outrem, e o mais comum é que recebeu o bem e não quis colacionar. Então, eu vou mover uma ação para que obrigue esse bem a vir para o monte, na parte indisponível, para criar os efeitos da colação. E existe uma pena, além disso, que se chama pena de perdimento. O que é isso? Você perde aquele valor, ou se o bem ainda existir, o bem. Existir e tiver consigo, lógico, porque eu não posso atingir uma eventual venda que você fez, prejudicar um terceiro, impossível. Mas você perde aquele bem, ou o valor dele. E daí realmente é que a conta complica. Porque daí você, naquele caso, mesmo caso dos 20, você vai ter que, você não vai receber mais 10, porque você vai perder os 20, vai ter de pagar 10. Você perde o direito sobre aquele bem. Ou você repõe o bem, os 20, e recebe só 10. E os outros vão dividir os 110 entre eles. Ou receber mais do que você. É uma pena que a lei impõe para aquele que quer fraudar o intuito legal de que todos os herdeiros recebam da mesma maneira. Recebam o mesmo valor. Então, se vocês imaginarem, como eu vi nesse caso que eu te disse, que 3 filhos negaram-se a colecionar bens, cada um com um valor diferente. E houve ação de sonegados, a ação foi julgada procedente, e daí, quando o partidor foi fazer a conta, ele ficou meio maluco. Porque realmente é uma questão complexa matemática, essencialmente matemática. Eu, graças a Deus, não tenho muito problema com matemática, porque eu tenho uma outra escola da USP, na Poli, que é, normalmente, quem estuda lá conhece um pouquinho de matemática, mas eu sei que para o advogado normal, que em geral é um pouquinho avesso aos números, meu pai, por exemplo, depois da soma e da subtração, já começa a ficar tudo complicado. Mas hoje tem programa de computador, tal, sabendo usar. Mas eu acho que essa matéria é uma matéria interessante, pouco vista, não muito comum. Eu até tinha falado com o desembargador que eu queria que as exposições fossem em matérias mais comuns, mais de uso diário do advogado. E eu acabei
fazendo aquilo que eu pedi para não fazerem. Eu trouxe uma matéria diferente, pouco comum, mas que eu acho que é importante ser conhecida e examinada no dia a dia dos inventários. É só isso. Muito obrigado. Muito bem. Bom, dando continuidade, nós vamos responder algumas questões que nos forem arguídas. Em primeiro lugar, obviamente, porque aqui nós não fazemos como no jantar, o prato principal vem antes. Primeiro, o desembargador Enio. Obrigado. Será que tem alguma... Se alguém do auditório quiser perguntar também, por favor. Ontem e hoje, eu acabei chegando a uma conclusão. Se eu estiver errado, eu gostaria que o senhor me esclarecesse. Porque o palestrante de hoje ele chegou à conclusão que essa lei de sucessão que tange aos regimes e direitos, ela tem grandes imbróglios, que usou essa palavra. Eu gostei, porque essa palavra me deixou mais tranquila. Não sou eu que estou embrulhada, é a coisa em si que está complicada. Aí eu pergunto o seguinte: qual é a intenção do legislador em tolher o nosso direito de vivermos a nossa vida como nós bem quisermos? Se eu não quero partilhar o que é meu com outra pessoa, mas gosto dela o suficiente para com ela conviver, por que essa questão de bens tem que entrar na nossa história? É o caso com um regime de separação absoluta, total, universal de bens e ponto. O que acontece? Me parece que tem alguma saída pela tangente que vai mexer com o meu direito. Coisa que me pareceu. Coisa que antes não existia. Antes era tranquilo. Tinha antes, na separação universal de bens, uma questão que, dependendo da idade, era obrigatório, porém dava um direito que hoje está excepcionado pela comunhão parcial de bens. Isso não tem nada a ver com a minha pergunta. Agora, o que eu entendo é que a companheira que não tem ameação, muito justo que ela receba alguma coisa, mas quando ela tem ameação, como é que fica? E o nosso direito de escolha, que eu não quero partilhar, eu não quero que ninguém partilhe comigo, me dê, nem eu vou dar nada. Como que fica esse direito hoje? Eu agradeço, mas cônjuge que herda, aliás, cônjuge que tem meação não herda. Não herda. Agora, na separação, essa é a queixa, essa é a reclamação de que a interpretação do Código, ao permitir que, com o falecimento, apesar do regime de separação, o cônjuge passa a herdar aqueles bens adquiridos, isso violentaria a manifestação de vontade deles próprios. É essa queixa que realmente está posta nos livros doutrinários. Agora, a interpretação que se deu, e eu penso que tudo isso decorre da própria redação do artigo 1829, é de que o artigo fala em separação obrigatória. Quando o artigo fala em separação obrigatória, remeteria à interpretação de que seria aquela em decorrência da idade. Portanto, a convencional estaria livre dessa interpretação. Isso é que todos os doutrinadores advogaram quando da entrada em vigor do Código. Aí chegou essa decisão do STJ. Decisão essa que foi proferida para um caso especialíssimo,
de um casal que fez o pacto antinupcial com o homem numa situação já doente, e o casamento durou 10 meses. Então, a partir da decisão de que não caberia aplicar o dispositivo também na separação convencional, abriu-se essa polêmica agora, se está correta ou não a interpretação do STJ. Bem, nós estamos então assistindo a toda essa discussão, essa evolução, que um dia vai terminar, né? Uma hora nós vamos assentar um posicionamento, ainda que desagrade uma parte ou outra. O importante é que nós tomemos uma decisão agora. Nós que somos operadores do direito, nós estamos assistindo a isso e devemos assumir alguma posição. E eu concordo exatamente com o seu ponto de vista. Daí porque eu disse que, depois de muito refletir, eu considerei que as decisões do STJ são oportunas. Mas nós não podemos esquecer também, como foi dito aqui, que muitos casos de separação, na viuvez, a pessoa fica totalmente desprotegida. Eu não sei se seria essa a verdadeira referência, o verdadeiro fundamento para dizer que caberia uma proteção para o cônjuge sobrevivo que fica totalmente desprotegido de bens patrimoniais. Daí porque no código anterior havia o usufruto vidual, que é aquele que garantia uma verba pela administração dos bens. Agora, é argumento também que o cônjuge pode fazer doação, entre no regime do matrimônio, pode ter outros meios para evitar essa desproteção do viúvo. Agora, dizer qual é o sentido da lei em criar tudo isso, eu diria que talvez nós estamos testemunhando isso devido a essa redação confusa. O senhor não acha que é um mando muito grande da lei e que isso reprime a nossa liberdade de escolha? Eu acho que tem erros crassos. Antigamente era mais fácil. Era 2,2 era 4. Agora 2,2 dá 4,5, 6, 8, depende, tudo depende. Então, e a jurisprudência que poderia pacificar esses entendimentos está indo para um lado, está indo para o outro. Porque eu assisti uma palestra, 2 desembargadores se manifestando sobre aquela guarda compartilhada. Um frontalmente contra, o outro frontalmente a favor. Aí eu disse a eles, vai ser na sorte, né? Depende do lado que eu tiver. Vai depender do terceiro. Mas não! É ali, sabe? Eu estou dizendo em relação ao posicionamento. Então, essas coisas, eu acho que os advogados deveriam brigar melhor, expor melhor, argumentar melhor, para que os julgadores tivessem mais facilidade nos seus entendimentos. Porque essa coisa de passar a mão, de apadrinhar para quem não cuidou em tempo hábil do seu futuro, eu acho que é uma posição muito paternalista do brasileiro. Eu vou dar a palavra para o senhor, mas antes eu quero dizer o seguinte, que os advogados estão exercendo essa função que a senhora está dizendo. Tanto que, nessa questão da decisão da ministra Nancy, eu, pelo menos, citei 2 artigos já, um livro, que é o do Zeno Veloso, que é uma pessoa respeitadíssima, e da doutora Regina Beatriz. Lógico, dizendo que para o caso concreto, talvez tenha sido a melhor decisão aquela da ministra Nancy, mas criou uma situação muito controvertida. E já tem 2 casos seguidos do STJ nesse mesmo sentido. Eu acho que nós devemos aguardar, né? Agora, nessas questões de família, é muito comum essas dissensões. As divergências são realmente...
elas fazem parte. A guarda compartilhada é uma coisa que, se nós tivéssemos as pessoas preparadas, culturalmente, socialmente, para compreender e aplicar a guarda compartilhada, eu diria que as nossas crianças seriam as crianças mais felizes do mundo. Mas nós temos uma parcela diminuta de pessoas que são assim. Na maioria dos casos, a senhora não imagine a briga que os casais fazem. E a coisa agrava quando alguém arruma um namorado, não é isso? Aí piora mais. Mas eu vou responder a pergunta do moço lá atrás. Por não? Saber dos expositores, a confirmação do desembargador com relação à súmula 377, se ele entende. Tem uma pergunta aí. Pois não, pode. É exatamente isso, uma matéria que eu ia falar, mas já tem uma pergunta que estava aqui na tela. Sobre a súmula 377, se ela continua vigorando, e se seria possível, tendo em conta a súmula 377, não sei se vocês estão vendo. Que deveriam casar na separação, fazer um pacto antinupcial. Veja bem, a súmula 377, ela se destina aos casos de separação obrigatória. Até comentar isso, acho muito bem colocado, a pergunta também está aqui. Isso foi uma evolução jurisprudencial, e agora, com o disposto no artigo 1829, eu acredito que ainda vai prevalecer a súmula com relação aos aquestos adquiridos com o fruto do esforço comum. Só que até um pouco antes do Código, a jurisprudência tinha se mostrado bem maleável na prova desse esforço comum. Agora entendo eu, queria ouvir o professor do desembargador também, que fica, vamos dizer, bastante exigível a prova do esforço comum, que tinha sido amortecida com o passar do tempo. Exatamente. E é lógico que esse acordo a que eu me referi deve se referir a uma sucessão vigente ao tempo do Código de 1916. Para esse caso, a súmula 377 se aplica. Não tem o que discutir. Agora, se for a vigência do novo Código, aí evidentemente que nós vamos ver o artigo 1829. Né? Mas é evidente que vai depender de cada caso concreto. A minha opinião é essa. Mas com relação a... Eles têm que casar com a separação obrigatória pela idade. Sim. Mas eles não querem que aplique a súmula. Então eles vão e fazem um pacto antinupcial para ter separação mesmo, para reforçar a separação. Então não só eles casam com a separação obrigatória, como tem a separação convencional. Será que assim eles conseguiriam afastar a súmula? Mas quer dizer que depois uma pessoa dessa se arrependeu. Apesar de tudo isso, uma pessoa... Ou são os filhos. Nós precisamos ver isso. Quem é que está reclamando, na opinião do senhor? Quem é que está discutindo a aplicação da súmula? O cônjuge. Cônjuge? O cônjuge prejudicado pela súmula está dizendo, olha, eu sempre tive a vontade de casar com separação. Então, ele poderia ter feito um pacto no momento de casar? Além da pacto, ele ainda também fez mais um adendo para dizer que mesmo... Ele era casado depois dos 60, na época. É obrigatório. É obrigatório. Mas ainda assim... Aí aplica a súmula, ou seja, ele vai ter que dividir tudo que está em nome dele da ameação para os herdeiros. Sim. Ele poderia ter feito um pacto para evitar isso? Eu andei vendo esse assunto, por acaso, que você pode, porque existem notícias aí de casais que têm feito pactos antinupciais
com algumas disposições de ordem sucessória. A jurisprudência tem sido bastante firme em considerar que se trata de pacta corvina, ou seja, que você está dispondo da herança de pessoa viva. E tem reafirmado até agora umas 7 ou 8 decisões que eu vi que essas disposições são absolutamente nulas. Eu ainda diria que nós devemos entender a ideologia da súmula, né? A ideologia da súmula, quer me parecer, me corrija aqui se eu estiver enganado, é a de evitar um certo enriquecimento, porque se na comunhão de vida, apesar do regime, as partes abandonando regras pré-estabelecidas, viver uma união de esforço mútuo, congraçaram esforços, aplicaram e investiram o trabalho próprio num bem comum, a súmula, o que ela veio fazer? Ela veio evitar que apenas um dos cônjuges se beneficiasse com aquele que tem o imóvel, vamos dizer imóvel, registrado em nome dele. Então, a ideia que eu sempre imaginei, que foi a ideia da súmula, é exatamente fazer justiça financeira a uma sociedade que se esforçou. Portanto, eu diria que nós devemos, em casos tais, aplicar as regras do enriquecimento sem causa também. Nós não podemos também imaginar que pactos que são feitos, tá certo que aqui, como foi dito pela nossa colega aqui, que representam uma manifestação de vontade absoluta, mas nós não podemos também pensar que um pacto que foi feito lá atrás, quando a situação experimentada pelos cônjuges era uma determinada, e que depois de anos e anos de convivência, aquilo venha a prevalecer contra o trabalho e o esforço comum. Porque, na verdade, se nós formos pensar bem, o casamento, nós estamos aqui preocupados com regime, separação de patrimônio, mas nós não podemos esquecer que o casamento, na sua essência, é a divisão de tudo, né? É a divisão de vida, é a divisão de... Nem sempre dá certo, mas é uma verdade que nós temos que admitir, que as pessoas se entregam para aquilo e conforme o tempo e a dedicação, muito do patrimônio foi fruto do esforço comum. Nada mais justo, então, do que garantir a metade a cada um, né? Eu não considero essa súmula arcaica, demodê, ou que mereça ir para o lixo, não. Eu concordo plenamente, exatamente o meu pensamento, como eu disse, é que apenas hoje em dia, com essa disposição expressa, o juiz vai ter de ser um pouquinho mais cuidadoso em apurar essa conjugação de esforços, porque um pouco antes da entrada em vigor do novo Código, eu vi decisões onde o juiz falava simplesmente, bom, é casado em regime de separação obrigatória, comunica tudo o que foi adquirido depois, sem apurar a efetiva contribuição. Isso responde à pergunta do nosso advogado lá de Poços de Caldas, que ele pergunta se a aplicação da súmula transforma o regime de separação obrigatória em comunhão parcial. Eu não digo isso. Eu penso que é necessário examinar, como foi dito aqui, caso a caso, esforço por esforço, para ver se aplica a prioristicamente a cada um dos bens relacionados. Eu não vou entender que uma prova em relação a um determinado bem possa transformar um regime em outro, absolutamente. Na empresa falida, é obrigatória a participação dos herdeiros em seu encerramento ou cabe somente aos sócios? Desculpe, eu acho que entendi a pergunta da seguinte maneira: se
o falecido era sócio, né, de uma empresa falida e, obviamente, sócio-gerente, né, porque por uma SA, o simples fato de ter ações não muda nada. Então, eu entendo que no caso de falecimento de uma pessoa que era sócio-gerente de uma limitada, por exemplo, quais são as obrigações dos herdeiros? Se os herdeiros... bom, nós sabemos que um princípio fundamental do direito das sucessões é que os herdeiros respondem nos limites da herança. Se a pergunta está sendo direcionada aí para atribuir responsabilidade aos herdeiros pelas dívidas da sociedade, eu quero primeiro esclarecer o seguinte. O que eu tentei abordar aqui é a garantia dos direitos dos herdeiros quanto à fiscalização e controle da administração da sociedade, porque no inventário pode ocorrer de manobras praticadas pelos sócios que administram, que esvaziam o conteúdo patrimonial da empresa. Agora, eu tenho que ser coerente, porque se nós estamos atribuindo essas faculdades e esses direitos ao viúvo e aos herdeiros, nós também devemos admitir que eles também assumem encargos e deveres. Então, se tem que participar do processo de falência, eu penso que é obrigatório participar. Agora, a responsabilidade dos herdeiros, em virtude da administração do falido, é que nós devemos verificar que tipo de sociedade é, né? Qual foi o tipo da administração levada a efeito pelo decujus e, principalmente, os limites da herança, porque não pode também os herdeiros responder por mais do que aquilo que foi deixado como herança. Mais um adendo também. Veja bem, se só haveria possibilidade da falência causar algum problema na sucessão, se você tiver algum vício do administrador, daquele sócio que faliu, que daria direito aos credores de desconsiderar a pessoa jurídica e atingir o patrimônio dele. Porque senão, ainda nos limites, mesmo que o camarada faliu, que a empresa quebrou absolutamente, que ele tem um patrimônio vasto, nem esse patrimônio vai ser atingido por conta da falência se não ocorrer algum daqueles casos que permite a desconsideração da pessoa jurídica. Está correto, eu concordo plenamente. Mas a pergunta da doutora Grácia era no sentido de se eles devessem participar. Eu acho que complementar. Não, mas está correto. Eu até agradeço, porque complementou e muito bem. Se desconsiderar a personalidade jurídica, pode haver responsabilidade nos limites. Nos limites da herança. Senão nem vai ser atingido. Tem uma questão, gostaria que o desembargador respondesse. Bom, um casal em regime de comunhão universal possui 2 imóveis de mesmo valor e um filho. Na partida, o cônjuge meieiro ficou com o imóvel 1 e o herdeiro com o imóvel 2. Qual haverá de ser considerada a data de aquisição do bem pelo meieiro? Será a data da aquisição pelo casal ou a data da partilha? Como é tributária, essa fica mais a cargo do doutor Luiz. A questão aqui é tributária. Primeiro, eu agradeço, doutor Álvaro. O doutor Álvaro Kleinovski, de Caxias do Sul. Primeiro, que a aquisição pelo meieiro, ela se deu na data da aquisição original. É óbvio. Tanto que o meieiro não paga imposto de transmissão causa-mortes, porque ele não está herdando nada, ele está recebendo o que é dele. Isso muita gente confunde. No caso de comunhão universal, a mulher não herda. O artigo 1829 já deixa isso claro, mas mesmo no direito anterior, a mulher não herda nada, ela pega o que é dela. Se metade não era dela, se ela separasse, ela não levava metade. Então, o que ela está herdando? Não está dando nada. Então,
a data de aquisição para reconhecimento da mineração. A viúva continua sendo a data de aquisição original e a data de aquisição do filho passa a ser a data da abertura da sucessão. Aliás, desculpe, um outro detalhe que esse código pecou, eu não sei onde, não achei ainda nele isso, que você pode, uma das maneiras de aquisição da propriedade, não tinha no código anterior, era, como o embargador falou, a cisene, né? É uma criação medieval de que você herda no momento da morte, naquele exato momento. Então, a data de aquisição, obviamente, para o filho será a data da morte, né? Que ele está preocupado. O cônjuge sobrevivente vale a data da aquisição original e para o filho a morte. Para o cônjuge meeiro, ele vai ter que declarar em continuidade a declaração do cônjuge anterior, se era uma declaração conjunto, né? A gente não sabe, mas com valores que eram declarados pelo casal, e o filho vai declarar com o valor com base no qual ele pagou o imposto de transmissão causa-morte. E a pergunta final dele é a respeito das implicações tributárias, que foi isso aí que está... Ele não tem que... como ele pergunta aqui, há implicação tributária para essa resposta, no sentido da data originária da aquisição, que é o que nós estamos admitindo aqui, poderá haver isenção de ganho de capital por ocasião da venda futura, considerando que a avaliação seja baixa? Inclusive na declaração de imposto de renda do meio, vai poder colocar o novo valor? Não vai poder colocar nenhum novo valor, porque o valor, como eu disse, aquele valor que foi apurado para efeito no inventário foi para efeito de pagamento do imposto de transmissão em favor da transmissão que o filho recebeu. O meeiro, se houver, eu imagino aqui que seja um casal de bastante idade, porque até os bens adquiridos até uma certa data, eu não me lembro agora de cabeça, mas você podia bater 10% ao ano. Em suma, existem ainda muitas pessoas que têm bens que, se ele vender hoje, ele não vai pagar o imposto de bem de capital, de ganho do capital. Então, deve ser essa situação. Se for essa situação, tranquilo, a meeira não vai, se ela resolver vender o bem, porque o único problema aqui pode ser esse, porque se ela quiser ficar com o bem o resto da vida, não tem preocupação nenhuma. Se quiser vender o imóvel, pode vender tranquilamente, apesar de que não é a minha área de especialização, mas as partes do tributário eu conheço, ela pode vender o bem, que não haverá incidência de imposto, se for essa situação hipotética que eu falei. Pode ficar tranquilo que o leão não vai rugir. Um casamento celebrado pela separação obrigatória de bens em face da idade do varão, segundo casamento, que recentemente veio falecer, a esposa concorre na herança com a filha do autor da herança do primeiro casamento? Bom, a minha resposta é não. Eu até recomendaria a pessoa de Tramandaí que verificasse um parecer do professor Eduardo Oliveira Leite, que foi publicado na RT. Eu não me recordo o número, mas eu sei que é do ano de 2007, onde ele aborda exatamente essa questão. E a resposta dele é não, que eu concordei quando eu li. Bom, agora outra pergunta. Essa interpretação do STJ, cristalizada no RESP 992749, não fere o princípio da proibição de contratar sob herança de pessoa viva? Outra questão. Não parece absurdo, em virtude da nova ordem, ter elevado o cônjuge à categoria dele, não importando o regime de bem? Essa pergunta do Dr. Rodrigo, eu respondi aqui para a pessoa, advogada que está aqui presente. Nós vivemos uma situação
especial com essa interpretação. Tudo ainda é motivo de controvérsia e polêmica. Nós estamos caminhando num terreno pontilhado de dúvidas. Eu não diria que fere o princípio da proibição de contratar sobre herança de pessoa viva, porque é uma interpretação que foi, se eu estou me referindo ao acordo aí, daquela pessoa que ficou 10 meses casada, né? É uma interpretação que foi lavrada para aquele caso específico que está sendo seguida, numa interpretação de quem o idealizador do código escreveu antes de falecer que aplicava-se na separação obrigatória legal, também no pacto antenupcial. Então, nós vamos ainda caminhar muito e vamos discutir muito até chegar a um ponto em que, certamente, talvez até o Supremo tenha que manifestar sobre isso. Só um esclarecimento adicional ao doutor Rodrigo. Veja bem, existe um detalhe importante esclarecer com relação à sua pergunta. A nova legislação não tornou a cônjuge sobrevivente herdeiro necessário em qualquer regime de bens. Existem aquelas exceções expressas no 1829, que é exatamente o caso da separação obrigatória. Comunhão universal, que já é... Comunhão universal de bens. Não é bem isso. Ainda tem muitas pessoas que confundem um pouco e acham que o viúvo ou viúva é sempre herdeiro necessário. Não foi bem isso que a legislação trouxe. A legislação, como a gente falou aqui, como eles preferiram acabar com o usufruto vidual, eles tiraram da algo em troca, vamos dizer assim. E daí criaram para situações outras, não é para qualquer situação, não. Bem, aqui no nosso computador está dizendo que não há perguntas. Então, com isso, nós agradecemos a todos pela... Agradeço ao desembargador pela sua presença, por ter tirado o seu tempo para vir aqui. É um prazer muito grande. Colaborar conosco, advogados. Eu acho muito importante essa integração do judiciário com a advocacia, de uma troca de ideias, que eu acho que todos nós, como o desembargador falou, somos operadores do direito e devemos trabalhar em conjunto para tentar, exatamente como eu disse, aprimorar todas as questões, aprimorar as leis mal redigidas. Acho que é uma obrigação que não é só do advogado, nem só do doutrinador, nem só do jurista, nem só do juiz, é de todos nós. Muito obrigado, boa noite.